Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série Maldade da Amazon. Ela tem uma nota baixa, 5.7 de 10 e apenas 6 episódios. A série é dirigida por James Wood The Great. Então vamos lá dessa série, que ela tinha muita cara de ser uma série como You, na minha opinião, pelo trailer. Onde que mostra o que, pessoal? Vamos lá, mostra a história do Jamie, da April, do Dexter, do Kit, da Nat, que eles estão numas férias na Grécia, até que em certo momento a gente vê que chegam os convidados, que são o Damian e a Julius. Eles chegam lá e eles tinham contratado já uma babá tal da Jodie. E esse casal junto traz um famoso tutor da filha deles, o tal do Adam, pessoal. Por que o Adam é importante? Porque o Adam começa a ficar fissurado por essa família. A gente pensa no começo que ele fica fissurado pela Nath, mas na verdade não é bem assim. Até que uma cena a gente vê ele fazendo uma salada e dando um condimento para a Jodie experimentar. Até aí beleza, ela experimenta, ele joga essa comida no lixo falando que tem menos pimenta, ele combina com a Nath e com a Julius e vê num lugar um pôr do sol incrível lá e fala que vai às 5 horas da manhã. Até aí beleza, acorda mais cedo e ele acaba indo com ela e a Julius pensa que vai junto e acaba ficando de fora. E aí quando que ele volta, ele dá um migué, fala pra ela: não, eu tinha falado pra você que a gente ia sair 5 horas da manhã, eu juro que eu falei isso. Não, é 4h30 e 5, ele falou que ia às 5 horas e saiu 4h30 com a Nath. E aí a gente pensa que ele tá afim dela, que tá querendo ficar com ela, mas as coisas não são bem assim, o buraco é mais embaixo. Ele vai ficando fissurado pelo Jamie. Por quê, pessoal? Como ele deu esse condimento, que a gente não sabe até o momento que era, se era veneno, não sei. Ela começa a vomitar que nem uma louca. Ela é chamada por um helicóptero e ele é mandado para um hospital em Atenas. E aí, quando ele é chamado para esse lugar, dá espaço para o Adam se infiltrar. E aí ele tem uma bebedeira com o Jamie, que ele bebe todas e acaba, na verdade, jogando toda a bebida fora. E o Jamie ficando bêbado, levando ele no puteiro. E aí, quando que ele está desmaiado, ele chama um táxi, leva para casa, e até aí tudo bem. Até que em certo momento ele fala: eu vou fazer você sofrer, eu podia te matar agora mesmo, mas eu vou fazer você sofrer muito mais do que você merece. E a gente já vê que ele tem um ar ou um tom psicopata. Ainda mais que depois dessa cena, quando que o Jamie vai dormir com a Nath no quarto, o que ele faz, pessoal? Ele vai atrás de um dos gatos, mata o gato, pega o sangue e coloca na roupa do Jamie. No momento a gente não entende. Até que no dia seguinte a gente vê que um vizinho dele, um grego, está todo estourado, que ele foi atacado com um tijolo da parte da madrugada. Com isso, o policial chega lá, ele começa a falar que todos os policiais eram babaca, mas nem sabia que o policial grego tinha ido lá, e chama o Adam e o Jamie para depor. O que eu esqueci de falar é que o Adam, quando que vai dos passeios com o Jamie, ele acaba pegando o passaporte da mochila dele e jogando no mar. Com isso, ele ficaria preso, ainda mais questão de viagem de férias. E aí, como eu disse, deu espaço para o Adam ser o novo babá. Então, a gente vê que os dois depõem. O Adam é tão bonzinho que conta para o Jamie que o sangue lá que estava na roupa dele, ele dá para ele lavar, que ele é uma pessoa muito boa, só que ele está tudo fingindo. E ele vai conquistando cada vez mais os filhos dele, principalmente o Dexter e a April, porque ele sabe muito sobre história e sobre os deuses gregos e toda a história da Grécia. E aí ele vai se infiltrando aí. Até aí beleza. Até que em certo momento a gente vê que fala que a babá tá bem. Ele fala que ele se oferece para buscar. Só que quando ele vai lá buscar ela, pessoal, tem a cena cortada e mostra que ela some. Ele volta sozinho. E aí elas acham estranho. Pô, ela saiu fora, por quê? Será que ela voltou para a Austrália, para a família dela, porque ela não gostava da gente? A gente acha tudo estranho, até que a gente vê a cena mais estranha. E aí quando a gente vê que o Adam e o Jamie vão depor, o Adam não pode viajar com o Damian e a Julius. E com isso ele acaba ficando sozinho e eles acabam contratando ele como se fosse o novo babá. Que é a pior coisa que eles fizeram na vida. Quando chega em Londres, o Jamie ficou preso na Grécia porque ele está resolvendo o problema do passaporte dele. Ele começa a conhecer toda a casa, todas as coisas, e vai influenciando cada vez mais a Nath e os filhos. Tanto que quando o Jamie fala que vai chegar à noite, ele nem fala nada, depois fala: o Jamie está vindo aí à noite, vai se atrasar.
Quando ele chega lá, o alarme dispara, ele acha estranho, aí o Adam aparece e fala, então deve ser uma aranha aí que disparou o alarme. Eu vi que tem ratos aí fora, até vou colocar veneno aí fora para não ter perigo, porque não sei o que. Vai bancando um bom samaritano. Até que vai passando os dias, a gente vê que quando que a Nath vai numa volta de uma festa bêbada, junto com o Adam e os amigos dela, ele se aproveita, pega um frango, se não me engano, coloca um monte de veneno, joga lá para fora para o cachorro comer e morrer. E não tá nem aí. Ele não tem ressentimentos, pessoal. Ele é uma pessoa fria. Tanto que quanto que ele fez com aquilo com o gato, a gente já sabe. E aí no dia seguinte, quando que o Dexter vai ver, a gente vê que ele viu que o cachorro dele morreu. E ainda para ajudar o Kit, que ele estava com problemas da escola, o Jamie foi lá, deu um monte de grana, comprou um laboratório novo para a escola, para ele não ser expulso e abaixar poeira. Mas mesmo assim, a gente descobre que o Kit é usuário de droga, oferece para uma amiga. E olha que besta, pessoal, ele ligou justamente para o Adam, falando para ele ir lá ajudar ele, porque ele está desesperado que a menina estava morrendo de overdose. Só que o Adam fez, ele não é nada besta, ele chamou a polícia e falou, ó, vai lá, o filho do Jamie lá matou a pessoa. E aí quando chega lá, ele acaba sendo preso, chega o Jamie solta ele, e ele acaba querendo ficar com a mãe dele, já que a Nath é madrasta, ele acaba ficando com a mãe dele. O Jamie não gosta, briga, acha um cúmulo aquilo. E o problema é que a vida do Jamie vai cada vez ficando pior. Com a perda do cachorro, você acha que é só isso que vai acontecer com ele? Não, pessoal. O Adam consegue fazer com que ele assine um negócio e coloque um bot de espionagem. E aí ele vai vendo todos os e-mails. E como que o Adam tem mania de ficar de madrugada mandando e-mails, resolvendo os problemas, porque ele é um grande investidor, o que ele faz? Ele pega e manda um e-mail para a tal da Emily, pessoal, falando que um monte de besteira, falando um monte de baixaria. E aí as pessoas da empresa dele chamam mesmo ele construindo, ele leva uma advertência e fica realmente de molho. Só que o que o Adam não imaginava é que o Damien começou a pesquisar a vida dele. Começou a pesquisar tão a fundo, tanto que até falou do irmão fake dele, que na verdade ele não tinha nem irmão, e ele foi na casa justamente da irmã dele. Só que quando ele chega na casa da irmã dele, ele tem tipo um aviso no celular. Ele recebe esse aviso e decide atrás do Damien. E aí ele não vai para a casa da irmã, porque a irmã dele acaba contando quase toda a verdade. E quando ele acha que ele vai falar toda a verdade para Jules, o Damien pega um martelo e vai em cima do Damien. Só que o grande problema é que ele joga o martelo fora porque um dos vizinhos vê e fala, então, Damien, tudo bem? Eu quero falar com você sobre um assunto importante, um assunto sexual. E aí o Damien bestão abre para ele deixa ele passar na frente, ele entra, pega um pedaço daqueles tacos que joga taco, bate na cabeça dele e começa a bater nele várias vezes. E aí, quando a gente pensa que o Damien vai morrer, a gente vê que a Jules vai entrando. E aí, a gente descobre que a Jules tinha um caso com Adam, pessoal. Ela, mesmo casada com o Damien, transou com ele várias vezes. E aí ele fala, ó, o Damien descobriu tudo, você vai ter que vir aqui não me encontrar antes que ele faça alguma besteira. E aí, quando que ela vai para lá, ele aproveita, coloca ele dentro do porta-mala. E olha que doido, logo em seguida ele vai buscar os moleques na escola, que é o Dexter e os amiguinhos da escola. Só que como ele está falando no celular, pessoal, ele acaba sendo parado pela polícia e tem a sorte do policial ainda dar só uma multa, porque ele ia perder por um monte de punições, advertências. E vão batendo no porta-mala e as crianças falam, não somos nós, tá vindo do coisa. Aí ele fala, não, tá quebrado o porta-mala, não dá para abrir o porta-mala. E acaba escapando assim, e aí ele deixa os moleques na escola e decide fazer o quê, pessoal? Pegar o Damien, colocar num lugar lá, num rio, e se livrar dele. E aí quando que a Julie se encontra com ele, ela fala, não, o que aconteceu? Você contou tudo para ele, por quê? Não era para você contar. E tinha uma última mensagem que ele queria falar com ela e não conseguia falar. E aí ele fala para achar o rastreador do celular, encontra que está debaixo do sofá dela lá, e o corpo dele sumiu. E aí quando a Nath fala pro Jamie, o Jamie literalmente tá nem aí, porque ele tá todo ferrado. Só que as coisas vão de mal a pior. Por quê? Por que ele acaba sendo afastado? O que o Adam faz, pessoal? Ele acaba ligando
para um repórter importante contando toda a história, como uma testemunha anônima, falando que o Jamie assediou a colega de trabalho, falando um monte de besteira. E aí o cara ainda foi até cordial, ligou pro Jamie falando, ó, tem uma bomba sua aqui e eu quero saber sua visão dos fatos, porque eu vou ter que lançar ela mesmo assim. E mesmo o Jamie ficando revoltado, ele acaba lançando essa bomba. Ele acaba não sendo perdoado no trabalho e decide ir viajar com a família dele para um local, até onde o Adam vai. E o bendito do Adam sabe o que ele faz, pessoal? Ele contrata uns caras para ir limpar a casa do Jamie, só que o que ele não sabia, que a April ia ficar com o namorado lá. E ele soltou a cobra dele lá, que ele tem um monte de bicho peçonhento de estimação, ele soltou na casa, não tá nem aí. Falou, seja livre, faça o caos. E aí quando ele tá nessa casa, aparecem uns bandidos, acabam roubando a casa, limpando literalmente a casa, não deixando nada e trancando aí para o namorado, acho, no banheiro lá em cima. E aí a Nath liga pro Kit, pede para ir lá na casa porque a April não está respondendo as mensagens, ela vai lá e vê que os dois estavam trancados e que foram roubados. Quando acontece isso, eles voltam lá, vê que a casa foi toda roubada, né? Foi a vida do Jamie tá de mal a pior. Até que a Nath decide tomar uma grande decisão. O que, pessoal? Pegar os filhos dela e viajar para Grécia e não tá nem aí pro Jamie. E aí o Jamie fica lá. Só que o Jamie não é nada besta, pessoal. Ele mesmo afastado, ele tem um contato de uma das funcionárias dele, a tal da Ingrid, que eu acho que era o braço direito dele. E aí ela pede para procurar sobre uma tal marca de uma mala que ele recebeu cheio de cocô humano, pessoal. Sim, o Adam pegou uma mala, colocou um monte de merda dentro e mandou pro Jamie. Quando ele abriu, ele achou estranho, só que ele viu a marca, não lembro de se é Childermans, alguma coisa assim. E aí quando vai pesquisar, a gente descobre que o pai do Adam era o dono dessa empresa que faliu, onde o Jamie diz ela ainda deu 15 milhões de libras para ele, ele acabou falindo, porque ele era um mau investidor, e com isso ele acabou colocando fogo na casa, matando a mulher e ele junto. Por isso que o Adam quer vingança. E ainda o Adam fica mais revoltado, por quê? Porque quando ele liga se oferecendo para ir visitar a Nath e os filhos dela, ela fala que não precisa mais do serviço dele, que ele quer ficar sozinho. E aí ele já estava na Grécia, pessoal, ele já estava no encalço deles. E o que ele decide fazer? Ele ainda acaba ouvindo a Nath e os filhos do Jamie falando mal dele, falando que ele era um cara chato, que ele era o dono da razão. E ele fica revoltado e pega o celular dela. E aí o que acontece? O Jamie liga para avisar que o cara é um psicopata que está atrás dele por vinganças. E aí quando ele atende, ele fala, eu vou chamar ela. Ele pega o celular, joga no mar. E aí ele aparece do avião, corre para casa, achando que a família dele foi morta. E a gente vê que a Nath está sozinha. O que aconteceu com o nosso filho? Deixei eles lá na praia, vamos lá encontrar eles. E aí quando que ele vai para a praia, pessoal, ele tá com a Nath, eles se dividem. Um vai para o lado esquerdo e o outro vai para o lado direito. Só que quando o Jamie está indo lá para frente, ele recebe uma localização no celular para ele se encontrar do Adam, para ele se encontrar com ele. E aí ele vai lá atrás, enquanto a Nath sai correndo atrás do outro lado e acaba encontrando os filhos, achando que o Adam sequestrou os filhos. Na verdade, ele não fez nada disso. E aí, quando que o Jamie chega lá nesse local, ele começa a espancar o Adam, fala que ele é um psicopata de merda. E quando ele vira de costas, chega o filho de um do vizinho dele, que ameaçou ele de morte, falou que ia matar. E acha estranho, por que você me chamou aqui, cara? O que tem? Ele vai dar um tiro na perna primeiro do Jamie, deixa ele imobilizado, dá um tiro na cabeça do filho do vizinho, e depois o que ele faz? Coloca a arma na mão do Jamie, limpa as digitais dele, fingindo que como se fosse ele que teria matado ele por vingança, e dá um tiro na testa dele antes. E aí com isso, ele acaba fugindo. A família dele acaba ouvindo a ambulância, a Nath com os filhos, já sabe que aconteceu o pior, e acaba dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei dessa série. Pessoal, a série começa muito interessante, até a parte que ele começa a se vingar lá, que ele começa a matar o cachorro, até essa parte aí ficou bem interessante. Mas depois a série se perde por completo e vira uma enorme bagunça, né? Primeiramente,
que qualquer um saberia que o Adam estava de infiltrado, principalmente quando o Kit liga para falar que teve overdose a menina e o cara acaba sendo preso misteriosamente. Quem queria chamar a polícia? Lógico que o Adam. E também deu várias pintas do como os personagens dessa série são muito burros, pessoal. O próprio Damon convidar ele para casa dele, depois que sabia que o cara era perigoso, jamais faria isso. O próprio James subestimar o cara, que o cara é psicopata, que ele não ia fazer nada com ele, porque o cara estava atrás de vingança, não ia fazer nada. Lógico que ele ia tentar matar ele e fingir que nada aconteceu. E também outras cenas lá que você fala, meu, não é possível que os caras não notem que o Adam é o infiltrado, que o Adam é o cara que está ocasionando tudo isso, o cara mais próximo que está fazendo tudo esse caos. Então, essas coisas eu achei muito fraca na série, eu vi muita gente metendo pau nessa série, não é à toa. A forma como terminou também foi muito ridícula, foi verdadeiro, ele matou, se vingou, tchau, abraço, não tô nem aí. Então, devido a esses motivos, pessoal, tem 5.7, eu dou uma nota 5 pra série. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Rumo aos 400 inscritos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.